somos estudantes do curso de farmácia. Esse trabalho vai ser falado sobre a matéria de enzimiologia, né, com o tema de enzimiologia clínica. Esse grupo é composto por Anderson, Eduardo, Fábio, Ramiro, Raí e Rogéria. Apesar dos conhecimentos científicos, né, sobre as enzimas já contarem há quase uma década já de existência, foi a partir do ano de 1954 que Karen demonstrou a associação entre uma doença aguda, né, o infarto miocárdio, e a elevação plasmática de uma determinada enzima, sendo ela a transaminase. Naquela época, apenas algumas enzimas, né, eram utilizadas na clínica médica, sendo que ainda nenhuma delas estava envolvida diretamente com o metabolismo intracelular. Todas que eram relacionadas, que eram usadas, né, estavam relacionadas ao fenômeno digestivo ou hidrolíticos extracelulares, né? Nesse mesmo tempo, nessa mesma década, o investigador Bodansky, Gutmann, King, né, entre outros, estudaram a fosfatases, né, no soro e demonstraram que a alcalina elevava a sua atividade sérica em várias doenças hepáticas, ósseas e ácidas, né, e no carcinoma prostático, né. Hoje, em torno de umas trentenas, né, rotineiramente dosada, e quase centenas delas já se encontra disponível, né, para ser utilizadas em diagnóstico clínico de diversas situações nossológicas, né. A enzimiologia clínica é uma das especialidades da química clínica que mais tem se desenvolvido ultimamente, né. No entanto, esse rápido crescimento levou a um estágio de reflexão, né, pelos especialistas, não por causa do crescimento, né, da utilidade da enzimiologia clínica, desempenhada como coadjuvante importante ao prognóstico e acompanhamento, né, da evolução de inúmeras doenças, mas sim por falta de otimização, padronização, controle de qualidade, né, das mais variadas técnicas usadas, né, para a determinação das atividades clínicas, né. Então, isso deu que uma preocupação, né, um momento de reflexão, né, porque teria que ter uma padronização, né, das dosagens, dos estudos sobre as enzimas, né. Também deve também na padronização, nas dosagens das enzimas, deve também especificar a temperatura, a velocidade de reação, né, de cada uma, que deve ser medida, o pH, a natureza, né, a concentração do tampão, a concentração do substrato, cofatores, efetores, entre outros. Isso tudo tem que ser padronizado, né? Tem que todo mundo ter aquela padronização para, enfim. As diversas técnicas usadas para avaliação das atividades enzimáticas dependem muito das condições do laboratório, do tipo de uso clínico, né? Alguns métodos mais frequentes empregados na determinação das enzimas, como o método de espectrofotométrico,
método de clorimétrico, método de potenciométrico, o método de manométrico, método flurimétrico e método imunoquímico, né? As enzimas, hoje em dia, já representa mais de 90%, né, das proteínas celulares. Elas estão envolvidas no citossol ou ligadas às estruturas celulares, né, como a membrana plasmática, o núcleo, as mitocôndrias e diversos componentes do acompanhamento do compartimento do lisossomos, né? Também no ribossomos, no retículo endoplasmático, no aparelho de Golgi, né, no microssomos e por aí vai. Então, elas estão classificadas em 6 grandes grupos, né, que a gente vai falar mais para frente, né, que é a oxirredutase, né, a transferase, a hidrolase, a liase, isomerase, a ligase e a sintetase, né? São esses grupos que a gente vai falar um pouco mais. Então, vou falar sobre oxidorredutases. O que são essas oxidorredutases? São aquelas enzimas que catalisam reações de transferência dos elétrons, ou seja, a oxidorredução. São elas desogenases e as oxidases. No caso, se uma molécula dessa for reduzida, tem que haver que a outra se oxide. Essa oxidorredutase, elas são subdivididas em subclasses. Ela atua em diferentes grupos funcionais de substrato. Temos 3 exemplos de subclasse, que é a glutationa de sulfeto redutase, as tripanotionas de sulfeto redutase e as sulfidriloxidases. Então, esses 3 exemplos catalisa essa reação em que é uma ligação de sulfeto e é estabelecida ou desfeita. Esses 3 grupos ele possuem um cofator em comum, que é o dinucleotídeo da flavina adenina, que é a FAD. Também pode estar presente nessas enzima ou coenzima, que pode funcionar como aceptor de elétrons, prótons, no mecanismo catalíticos, ou também no processo de transferência de cargas, que é enzima, ou nicotinamida adenina nucleotídeo, da NAD. Vou falar sobre a enzima creatinoquinase, CK ou CPK é a sigla. Vamos falar um pouco sobre o significado clínico. A creatininoquinase, a CK, é encontrada no músculo cardíaco, na musculatura esquelética e no cérebro. Deste modo, qualquer lesão nas células desse órgão poderá provocar um aumento dos níveis séricos de CK. Então você tem uma lesão num desses músculos, vai ter uma liberação sanguínea na corrente sanguínea de creatininoquinase, certo? A CK é um dímero composto de 2 subunidades, o B, que é o cerebral, e o M, que é o muscular, que formam 3 frações principais. Entre elas a gente tem o CKBB, ou CK1, CKMB, que é o CK2, e o CKMM, que é o CK3, certo? Então nós temos aí as 3 isoenzimas da creatininoquinase, creatinoquinase, que é o CK. A isoenzima CKBB, ela é encontrada no cérebro e no pulmão e é praticamente inexistente no sangue periférico. A isoenzima CKMM, ela compreende cerca de 95% da CK dos músculos esqueléticos e cerca de 70 a 75% da enzima do miocárdio. E nós temos aí a terceira isoenzima, a CKMB. É uma fração híbrida composta de cadeias MB, que é encontrada principalmente no músculo cardíaco.
Sua determinação é bastante específica para o diagnóstico de um infarto do miocárdio, certo? É lógico que a gente aí vai ter também outras possíveis causas de elevação da CK total, da CPK. Pode ocorrer em distrofia muscular, como que ela é encontrada no músculo, né? Infarto pulmonar, doença vascular cerebral e aguda, alcoolismo crônico, você tem a liberação de CK altíssima no nível sérico, né? No sangue, os traumas e queimaduras, né? Hipotireoidismo e o uso de cocaína também você vai ter aí uma elevação da CK total. Vamos falar um pouco aqui sobre o fundamento. Nós temos aí 3 fundamentos, né? Cada um dos fundamentos tem uma enzima aí que vai fazer o processo. Um dos fundamentos nós temos a enzima CK, HK e G6PDH. Então nós temos aí a CK vai catalisar a reação entre a creatino-fosfato mais a adenosina difosfato, que é representado pela sigla ADP, formando a creatina e o adenosina trifosfato, que é o ATP. Então nós temos aí a liberação de creatina mais ATP. Na outra a gente tem o ATP mais glicose, mais uma enzima chamada de hexoquinase, que vai fazer a ação aí, tá? Que vai produzir o glicose 6-fosfato, que é oxidada a 6-fosfogluconato, que é o 6-PG, certo? Pela última, que nós vamos ter aí a glicose 6-fosfato desitrogenase, na presença de mais NADP, com a enzima aí, que é o G6PTH, vai fazer vai reduzir a NTP para NTPH, tá? Então nós temos aí esse fundamento do creatinina quinase. Sobre as enzimas transaminases, aspartato aminotransferase, que é o AST, a sua sigla, ou outro nome que ela tem, que é a transaminase glutâmico oxalacética, que é o TGO, tá? O seu significado clínico: o AST é uma enzima encontrada em concentração muito alta no músculo cardíaco, no fígado, nos músculos esqueléticos e em menor concentração nos rins e no pâncreas, tá? Nas células hepáticas, o AST localiza-se no citoplasma de 40%, mais ou menos, ele está localizado no citoplasma, e 60% ele está localizado nas mitocôndrias, tá? Qualquer lesão tissular ou doença afetando o fígado vai liberar uma maior quantidade da enzima para a corrente sanguínea, né? Então você vai ter um aumento aí de níveis sérico de AST no sangue. Onde que ela pode ser encontrada? Ela pode ser encontrada nas enfermidades, nas patologias de lesão de miocárdio. Ela também pode ser dosada em casos de cirrose alcoólica, hepatite crônica, congestão hepática e com tumor, com metástase no fígado, certo? Então nós temos aí toda essa parte aí de hepatite, né? Uma cirrose, uma obstrução hepática, e vai ter o aumento dessa enzima. Qual é o fundamento? Então nós temos aí a AST, ela vai catalisar a transferência do grupo amina do aspartato para o cedoglutarato, com a formação de glutamato e oxalacetato,
O oxalacetato é reduzido a malato por uma ação da malato desitrogenase, a MTH, enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD. A atividade enzimática da haste mostrada é calculada com base na redução de absorvância, quando o NADH se transforma em NAD. Alanina aminotransferase, que é a cicla ALT, ou transaminase glutâmico pirúvica, que é o TGP, certo? O significado: o ALT é uma enzima encontrada principalmente no fígado, na concentração moderada, nos rins em menor quantidade, e no coração e nos músculos esqueléticos. Na célula hepática, o ALT localiza-se no citoplasma cerca de 90% e 10% só nas mitocôndrias, ao contrário do AST. Qualquer lesão, injúria ou doença afetando o fígado, vai ter uma liberação de maior quantidade da enzima para a corrente sanguínea, elevando os níveis de ALT. Em geral, as causas mais comuns da elevação do ALT no sangue ocorrem em disfunção hepática. Desta maneira, o ALT, além de ser mais sensível e também bastante específica para doenças hepatocelular. Então nós temos aí algumas doenças, algumas patologias, né, de valores elevados de AST. São as hepatites, cirrose, negrose hepática, isquemia hepática, tumor hepático, trocas hepatotóxicas, icterícia obstrutiva e a pancreatite. O seu fundamento: a ALT catalisa a transferência do grupo amina da alanina para o cedoglutarato, com a formação do glutamato e piruvato. O piruvato é reduzido a lactato por ação do lactato desitrogenase, LDH, enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD. A atividade enzimática da ALT é calculada com base na redução da absorvância, enquanto o NADH se transforma em NAD. A técnica de transaminase é muito simples. Você tem o reagente, tá? Nesse reagente tem o tampão e o reagente de enzimático, né, no caso. E você simplesmente mistura um no outro, o volume 1 com o volume 2. Aí, então você vai pegar 500 microlitros, colocar na pipeta, num tubo. Desse tubo você vai pegar 50 microlitros do sangue, certo? E vai passar no aparelho para ler a absorvância desse teste, que é em 340 nanômetros. Aí ele vai fazer a parte cinética e vai ler os níveis de TGO ou DGB ou CPK no sangue, certo? A enzima sorbitol desidrogenase. O que é uma enzima sorbitol desidrogenase? Pertence à família oxorredutase, o que significa que ela ajuda a catalisar reações de oxidação. A enzima ajuda na via de converter a glicose em frutose. Então, uma das especialidades da enzima é converter a glicose em frutose. A sorbitol e a defrutose formam um complexo organo específico do fígado, e com exceção de pequena quantidade nos rins, órgãos genitais. Todos os órgãos são carentes desses complexos enzimáticos. Essa particularidade torna-se de grande valor em química clínica, porque permite afastar os músculos esqueléticos e o coração como fontes da ferida enzimas,
possibilitando o diagnóstico de suas afecções por exclusão. Eu vou falar sobre a hidrólise. No caso, hidro vem de água e lise vem de quebra. Juntando os dois fica quebra d'água. O que é a hidrólise? A hidrólise ela é uma decomposição ou alteração de uma substância pela água. Exemplo, pode ser por um cátion com água que para formar uma base fraca, ou uma base para formar um ácido fraco. Só para relembrar o que é das enzimas, elas são propriedades catalisadoras. No caso, elas são reações que ocorrem nos sistemas biológicos e elas são de altas especificidades. Elas têm suas especificidades sobre seus substratos. Como acontece? Acelerando as reações específicas, que serão alteradas ou consumidas durante o processo. O estudo das enzimas tem grande importância. Existem alguns fatores que influenciam quanto à atuação da enzima. Fatores esses que podem ser a temperatura, o pH, ou a quantidade do substrato também. E como funciona a hidrólise? A hidrólise ela funciona como Então, como ocorre a hidrólise? A hidrólise ela pode ocorrer de duas formas. Como já vimos, ela quebra de moléculas maiores em moléculas menores na presença de água. Como pode ocorrer? Ela pode ocorrer em duas formas. Na hidrólise de salina ou na hidrólise de proteínas. Na de salina ela ocorre quando um sal apresenta cátion de base fraca ou ânion. Já na hidrólise das proteínas, ela pode ocorrer na presença de um ácido ou de uma enzima. Como ocorre a hidrólise nas proteínas? Como eu falei, ela pode ocorrer também pelo processo de aquecimento prolongado de uma proteína na presença de um ácido forte ou base forte. Tá? Existem também enzimas que catalisam. Quais são as enzimas que catalisam as reações de hidrólise? São duas, a transferase e a hidrólase. Como o nome já diz, transferase, são enzimas que catalisam a transferência de grupo entre as duas moléculas. E na hidrólase, elas catalisam a reação de hidrólise de várias ligações covalentes. Então, assim, de modo geral, as enzimas elas são muito importantes para nosso organismo e, de forma geral, elas ativam muito. Sem as enzimas, tudo ficaria mais difícil. Um processo que poderia ser simples levaria tempo, levaria horas. Quando a enzima ela começa a agir, ela lembrando que ela é específica, ela começa a agir, uma ação que poderia durar 30 minutos, ela pode ocorrer em 10 minutos, então ela acelera o processo. E era isso que eu tinha que falar. E eu vou falar sobre as liases. As enzimas, como todos já sabem, elas aceleram a velocidade de uma reação e existe uma enzima para cada reação. São enzimas diferentes, para cada reação existe uma enzima específica. E eu vou falar um pouco sobre a liase. Então, as liases elas são responsáveis por reações de quebra de ligações covalentes e a remoção de moléculas de água, amônia e gás carbônico
Um exemplo a gente pode colocar a deidratase, né, e a descarboxilase. E assim, são enzimas que são responsáveis por vários tipos de ações, e esse foi um pouco sobre a reação das liases. Então, continuando, vou falar um pouquinho sobre a isomerase, né? A isomerase ela desempenha um papel fundamental, né, no metabolismo energético da glicose, sendo que ela catalisa a transformação reversível, né? Ela faz a transformação reversível da D-glicose 6-fosfato em D-frutose 6-fosfato, né? E também a isomerase é responsável por medir a conversão, né, de substâncias isoméricas, sejam elas geométricas ou ópticas, né, como a epimerases, né? E também a metilmalonil-CoA isomerase, que também é conhecida como metilmalonil, ela foi identificada em diversos tecidos, né? Onde ela se destaca mais no cérebro, né? No fígado, nos rins. Ela ocorre como ela catalisa a reação de ionização, né? do metilmalonil-CoA em succinil-CoA, né? Então, essa reação, que depende também da vitamina B12, é de grande importância, né, na síntese da hemoglobina. A deficiência da vitamina, essa vitamina, ela causa um defeito na absorção intestinal e leva ao desenvolvimento de alguns tipos de anemia, né? Como a anemia megaloblástica, né? Que ela é associada a neuropatias e também é conhecida como anemia perniciosa, né? Então é isso, nosso trabalho, né? Que foi apresentado aí da matéria de enzimiologia, né? Coordenada essa matéria, né? Dada pelo professor Leandro.